Bom dia, Nuno, tudo bom? Bom dia, Daniel. Tudo ótimo? Com você também? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação aí tê-lo aqui para essa conversa hoje. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou Daniel Rivera, sócio aqui da Elite Capital. Trouxe hoje o Nuno do Bison Bank, nosso parceiro, banco de investimentos português, para falar um pouquinho sobre Golden Visa, né, o visto através de investimentos em Portugal, visto de não residente, de residente não permanente, perdão. Então, Nuno, vou te deixar à vontade para você se apresentar um pouquinho, né? E a gente bater esse papo aí. Obrigado, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar um pouco de informação sobre algo que, de momento, está a ser muito interessante para investidores internacionais que querem obter um visto em Portugal de não residente, como o Daniel disse muito bem. Nós, no Banco de Investimento Bison Bank, trabalhamos neste mercado há muitos anos. Temos feito o onboard de clientes internacionais de todos os países, do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, enfim, da China, de todos os países que têm procurado, sendo que os maiores mercados que hoje procuram Portugal continuam a ser o mercado da China, mas também o mercado dos Estados Unidos, o mercado brasileiro, o mercado turco e outros mercados do Oriente Médio. As possibilidades são várias para os investidores brasileiros poderem adquirir a sua residência não permanente em Portugal através do visto de investimento. Existe o tradicional investimento em imobiliário, que ao longo dos anos tem vindo a ser o normal, sendo que nos últimos anos o imobiliário em Portugal, sobretudo em Lisboa e Porto, subiu muito de preço. E, portanto, e também com a desvalorização do real, deixou de ser tão interessante a compra de imobiliário em Portugal. Também existe uma lei nova que ainda não entrou em vigor, mas espera-se que entre em vigor nos próximos semanas, meses, que delimita o investimento em imobiliário elegível para visto gold na cidade de Lisboa e do Porto. E, portanto, a quem queira fazer esse investimento em imobiliário para adquirir o visto terá que ser feito fora das grandes cidades de Lisboa e do Porto e do litoral português para poder ter acesso. E, portanto, há aqui um conjunto de limitações que leva a que hoje o mais popular é o investimento através de fundos de capital de risco. Eles são mais baratos em termos de investimento, porque enquanto no imobiliário era necessário um investimento de 500 mil euros, no fundo de capital de risco só necessita de investir 350 mil euros e tem um conjunto enfim, de benefícios, de oportunidades extremamente interessantes. A primeira é que é um instrumento regulado, financeiramente regulado, ou seja, a nossa CVM local, a nossa Comissão de Mercado de Valores, regula este mercado. Portanto, são instrumentos financeiros regulados. Ao contrário do mercado imobiliário ou outras situações, este é um instrumento financeiro regulado. E também é um instrumento que permite o investimento enfim, na economia local portuguesa através de veículos que estão expostos a essa economia. E basicamente existem, neste momento, uma oferta de 3 tipos de fundos de capital de risco elegíveis para visto gold que estão disponíveis no mercado. São fundos que investem diretamente em empresas que detêm ativos imobiliários, como, por exemplo, um edifício que está alugado para escritórios ou uma loja que está alugada enfim, a um brand, a uma empresa, ou mesmo um edifício que está alugado para residências. E, portanto, tem um determinado yield, tem um determinado rendimento e é isso que esse fundo irá ter ao longo dos anos. Depois É existe um, outro tipo. é um fundo de investimento de capital privado, né, de participações, né, o que a gente chama de FIP no Brasil, que é
é um private equity, né? Um fundo de private equity, onde o fundo investe em empresas de capital privado, né? De diversos tipos. Exatamente. Exatamente, correto. É exatamente isso, sendo que nestes casos as cotas não são listadas, portanto é um fundo fechado, é um fundo que tem uma maturidade, uma longevidade que pode ir entre 6 a 10 anos, que coincide também com o período em que o investidor que quer o visto Gold tem que ter esse investimento e, portanto, no mínimo são 5 anos, mas depois com todo o processo burocrático são sempre mais tempo e, portanto, estes fundos satisfazem essa premissa, mas também são fundos que são fechados, ou seja, não têm a possibilidade, a não ser quando ele começar a desinvestir ou quando ele terminar, de eu receber o capital. Mas ao longo da vida do fundo posso ir recebendo, em alguns casos, os rendimentos desse mesmo fundo. Portanto, temos estes fundos que investem muito diretamente em imobiliário, em real estate, que está alugado, que está a ser utilizado em várias funções. Depois temos outros fundos que investem na economia real através também da aquisição de, por exemplo, armazéns. Portanto, como vocês dizem aqui no Brasil, logística, centro de distribuição. Exatamente, supermercados, hospitais, casas de séniores, hostels, etc. E, portanto, são fundos que investem em segmentos da economia, mas cuja exploração está dependente de terceiros. Eles não exploram o sítio, unicamente o que fazem é alugam o espaço a uma DHL para ela própria ter o seu negócio e, portanto, recebem também daí uma renda. E, por fim, temos um terceiro grupo de fundos, que são fundos de capital de risco, o que nós podemos chamar o puro capital de risco, private equity, que investe diretamente em empresas saudáveis, empresas que têm tido bons retornos ao longo de toda a sua vida e que hoje precisam de uma injeção de capital para crescerem, para exportarem para outros mercados, para adquirirem um competidor, para, enfim, financiar o crescimento da empresa, né? Com certeza, financiar o crescimento da empresa e mesmo aquelas que estão numa mudança de gestão, porque é uma empresa familiar e mais ninguém na família quer continuar com o negócio e entende-se que o melhor é trazer alguém de fora para pegar esse mesmo negócio e encontrar outro investidor. E, portanto, são estes os 3 tipos de fundos de capital de risco que existem hoje disponíveis em Portugal para serem investidos. Montante mínimo de investimento 350 mil euros, elegíveis para visto Gold. Passado 5, 6 anos, o processo está completo. Também é a altura destes fundos começarem a reembolsar os investidores e muitos deles têm uma maturidade entre 6 a 10 anos e, portanto, é o ciclo normal de vida de um fundo private. É o período de investimento, né, de vida, né, de um fundo de investimento em participações, geralmente é de 8 a 10 anos, né, geralmente. E aqui no caso, a gente está falando de um investimento a partir de 350 mil euros em um fundo de investimentos para garantir um visto de residente não permanente em Portugal, que pode ser, após 5 anos, a pessoa pode requerer um visto permanente, não é isso? Mas a partir de qual momento a pessoa, com esse investimento, a pessoa já pode residir ou ter o visto aí para Portugal, né? Demora? Quanto tempo leva, mais ou menos, a partir do início do processo? Os tempos que vivemos são tempos um bocadinho anormais do ponto de vista dos prazos, mas diria que para o ano, enfim, já voltando à nossa normalidade, uma vez fazendo a aplicação, portanto, a subscrição do fundo e fazendo a aplicação junto das autoridades locais, que se chama CEF, o organismo português que trata dos vistos é o CEF, tal como aqui em Brasil,
é a Polícia Federal, em Portugal temos o CEF, e portanto esse período pode demorar cerca de 6 meses em condições normais. Uma vez sendo aceite todo o processo, não havendo nenhum impedimento, a partir desses 6 meses já pode residir não só em Portugal, mas em qualquer país da Europa que faça parte do espaço Schengen. Portanto, a única limitação, inclusive é trabalhar, estudar, investir, pode fazer a sua vida perfeitamente normal em Portugal ou em qualquer país europeu do espaço Schengen. E muito interessante é que só tem que estar em Portugal no mínimo 15 dias por ano. No mínimo 15 Como dias se por ano. fosse É umas claro que as férias pessoas por ano. estão como se fossem umas férias, exatamente. É claro que as pessoas estão sempre mais, muito mais tempo que isso. Muitas optam, inclusive, para realocar com a família e ter Morar. aqui em Portugal, os seus filhos a estudar e, portanto, poder usufruir também do nosso sistema de segurança social, também do nosso sistema de saúde, que é gratuito. Enfim, aqui um conjunto de vantagens que efetivamente as pessoas buscam e através deste investimento fica disponível mal façam a primeira entrevista no CEF, que entre a entrada do processo e a marcação da entrevista não demora mais, em condições normais, não demora mais do que 6 meses. Tá, então a gente tá supondo aqui que aproximadamente, né, em média, em 6 meses a pessoa consegue, né, iniciando esse processo, já consegue se mudar para Portugal, né, ou enfim, Com certeza. conseguir aí o visto. Com certeza. E pensando aí nos benefícios, né, que você começou a citar, alguns dos benefícios que são benefícios realmente parecem muito atraentes, né? Existem também algumas questões fiscais, né, importantes, né, em termos de quanto que esse novo cidadão, né, vai pagar de impostos em Portugal, né? Enfim, eu sei que tem uma série de Exatamente. vantagens. Efetivamente tem um conjunto de vantagens. Por ser residente não habitual, existe um período que vai até 10 anos de isenção de pagamento de impostos e, portanto, é uma vantagem muito interessante do ponto de vista fiscal para os residentes não habituais. Portanto, essa é, para já, a grande vantagem fiscal. É claro que estes temas fiscais, como aqui no Brasil, estão sempre a mudar. Portanto, esta é a realidade hoje. Também houve uma alteração recente no que diz respeito à aposentadoria, que também não pagava imposto nenhum receber em Portugal para residentes não habituais e agora vai pagar 10%. Enfim, é baixo para aquilo que é comum na Europa. Estamos a falar de taxas de imposto que podem ir até 40%. 40%, 50%, dependendo do país, e portanto continua a ser muito atraente do ponto de vista fiscal essa possibilidade. O que costumamos... Não, inclusive parece que para transmissão de bens, né, para os seus herdeiros, né, quando a pessoa precisa fazer inventário, parece que realmente também é muito atrativo, né? É verdade. Aí também há a isenção de imposto de sucessões. Portanto, nós não temos, já tivemos no passado, há muitos anos já tivemos um imposto de sucessões e doações. Neste momento não existe em Portugal esse imposto e, portanto, a única coisa que existe é quando se faz o inventário, um imposto de selo, que é uma coisa muito pequena em relação àquilo que acontece noutros países, inclusive aqui no Brasil. Excelente, excelente, Bruno. Você me Eu diria, diria que só para finalizar este tema dos benefícios e pela experiência que nós temos com o acolhimento de famílias brasileiras, eu diria que o mais importante e o que mais valoriza a família brasileira quando faz este caminho do visto português e, em muitos casos, a mudança para Portugal é a segurança. A segurança é realmente o ponto número um das famílias que querem ter uma vida mais tranquila num país em que os índices de criminalidade são muito baixos, em que
pode sair à rua, os filhos podem brincar na rua, pode sair à rua com aquilo que as pessoas têm, pode circular de carro com a janela aberta, enfim, não tem nenhum problema de segurança em geral e é um país muito, muito hospitaleiro que recebe muito bem quem vem de fora. Excelente, excelente. E tem a facilidade da língua também, né? Para muitos brasileiros isso Claro, é fundamental, né? fundamental, tem a facilidade da língua e depois tem também uma escola pública muito boa. A escola pública, para quem tem crianças, para quem tem família, a escola pública é muito boa. O ensino, temos ensino em inglês há muitos anos, desde o primeiro ano, e portanto é algo que também é muito valorizado. A escola pública, a saúde pública, também gratuita ou quase gratuita, e também com muito boas infraestruturas e, portanto, são coisas que o brasileiro valoriza muito porque para ter essa situação no Brasil tem que pagar e tem que pagar caro. E lá É não. verdade, é verdade. Eu queria voltar um pouquinho agora para o tema, né, dos fundos de investimento e das taxas, enfim. Qual que seria o imposto ou taxas sobre o valor investido, né? Quando a gente investe os 350 mil euros no fundo de investimento em participações, né, para ter acesso ao visto, como é que se dá a tributação sobre esse valor e também se existe alguma taxa anual, enfim, de renovação de visto ou permanência? Você sabe me esclarecer? Muito bem. Do ponto de vista bancário, portanto, daquilo que são as taxas que dizem respeito ao investimento, o investimento é isento ao longo da vida desse mesmo investimento. Portanto, não vai pagar imposto de mais-valias sobre o investimento. No que diz respeito ao processo propriamente dito do visto gold junto das autoridades, sim, existem taxas que são necessárias pagar, não só taxas anuais pela renovação do visto, que eu creio que anda na casa dos 2.000 euros, mas temos que confirmar no site do CEF, mas também existem, todo o processo inicial tem um custo que depois também depende de advogado para advogado, mas em média eu diria que o custo do processo inicial, em média, junto dos advogados, anda na casa dos 5.000 euros. Não esquecer que para isto é sempre necessário o número de fiscal português, o CPF português, é sempre a primeira peça que é fundamental, não só para abrir conta, mas também para fazer todo o processo, mas é algo que dentro do pacote que se negocia com os advogados em Portugal fica tudo tratado e tudo dentro destes valores. Excelente, muito bom, Nuno. Eu fico contente de ter você aqui e explicar um pouquinho para a gente como é que se dá esse processo. Eu acho que, até onde eu sei, é um dos vistos mais acessíveis que temos hoje no mundo, até se você considerar não só o valor do investimento, que enfim, é um investimento, ele vai ter um retorno, né, para o investidor, Sem né, dúvida. ele consegue ter esse valor de volta, Sem mas dúvida. também porque ele te dá um acesso não só a Portugal, mas à União Europeia, né, tanto para trabalhar, para Exato. residir, estudar, investir, então é bastante completo e bastante acessível. Então, acho que é do interesse realmente de muitos brasileiros, a gente tem visto esse movimento, né, muitos brasileiros Exatamente. foram já, né, nos últimos anos, né, residir em Portugal, tenho muitos amigos que foram. Eu me tornei até, né, você sabe que eu sou português desde o ano passado por conta da minha família, É não foi verdade. através de É investimento, verdade. mas através da minha família. Muito bem. E, enfim, eu fico contente de novo aí. Obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Se tiver mais Uma, alguma eu, consideração final. eu é que agradeço. Eu que agradeço. Só dar uma nota muito final para dizer que este é um processo muito simples. Ou seja, nós conseguimos, à distância, tratar de praticamente tudo. Desde o número fiscal do CPF português,
que se consegue tratar à distância, a abertura de conta conseguimos fazer à distância, todo o processo junto do CEF consegue-se fazer à distância. A única coisa que não se consegue fazer à distância é o dia da entrevista, que a pessoa tem que ir a Lisboa para a entrevista junto do CEF e para medir os dados biográficos, portanto, os dados biométricos enfim, Isso, essa informação. Mas tudo o essa, resto nós tratamos de uma forma bastante fácil e faz tudo à bastante distância. célere, e tudo à distância e com muito conforto para o cliente. Tá, e essa entrevista, portanto, ela não poderia ser realizada no consulado português aqui no Brasil, Não, né? Teria que ser realmente em Lisboa, né? Tá exatamente. bom. As entrevistas são em Lisboa, no CEF, e, portanto, é o Aham, único momento, mas será sempre daqui a 6 meses que irá acontecer. tá ótimo. Então, de novo, quero te agradecer. Eu sei que nós teremos uma próxima oportunidade, inclusive, para falar um pouco mais em detalhes sobre outras atividades do banco, né, do Bison Bank, que é um banco de Muito bem. investimentos bastante completo, né? A gente sabe que é possível abrir conta de investimento e investir em qualquer ativo no mundo inteiro a partir dessa conta, enfim. Então, eu quero explorar isso um pouco mais numa próxima ocasião, mas desde já agradeço de novo a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, eu é que agradeço, um abraço a todos e são muito bem-vindos a Portugal. Muito obrigado. Obrigado.